Bom dia a todos. Todo domingo, né, como eu tenho avisado, os avisos que a gente precisa dar, que é importante para a igreja, sempre está sendo passado antes de começar o culto e depois que acaba também. Então preste atenção, a gente não vai ficar gastando muito tempo nos avisos aí, tá? Então só o que nós queremos frisar são alguns muito importantes. Primeiro, nós vamos ter no mês de fevereiro um programa para toda a igreja, nós vamos fechar a igreja aqui, nós vamos todos lá para o Palavra da Vida, nós vamos ter um retiro de toda a igreja, nós chamamos de convivência, é o único momento que a igreja vai estar junto, desde crianças até o departamento japonês. Nós nos preocupamos com isso porque a maioria dos eventos na igreja são segmentados. As crianças vão para cá, os adolescentes, outro dia teve a conferência dos jovens, mas esse retiro é de toda a igreja junto, né, no refeitório junto, nas reuniões, tem reuniões separadas, mas tem muitas delas juntos. Então, reserve essa data, já vai reservando também o dinheirinho aí, nós conseguimos subsidiar uma parte, a igreja está subsidiando para tornar acessível a todos, tá? Aí cada grupo pode fazer a sua campanha, seu GF, seu GA, né, e assim facilitar para que todos possam ir. Nós vamos ter o pastor Lisânia, está confirmado já, só falta a gente fechar a passagem direitinho, e está confirmado, estamos trocando ideias também, vem ele, a sua esposa que é Nikkei, né, amiga da Suzana, da época do seminário, um pouquinho antes, então autor de vários livros que inclusive a gente tem lido, então vai ser muito oportuno, vai ser algo que você precisa estar presente. Nós já temos começado já alguns domingos a série sobre o livro de Tiago. Tiago é um livro muito bom, porque nos ajuda a dar um equilíbrio. Ele contrasta vários pontos assim, fé e prática, fé e obras, e aí vai, tentando fazer com que a gente pise, coloque os pés no chão, né, os olhos na eternidade, mas os pés aqui na realidade. Pastor Milton, ele pregou domingo passado, e você precisa ouvir essa mensagem domingo passado, está lá no YouTube. Então, se é algo que todos nós lutamos é com o nosso falar, é o lugar que mais a gente peca, é no nosso falar, né? Seja na casa, seja no trabalho, e Tiago nos ajuda a abrir os olhos para esse problema que todos nós enfrentamos. E pastor Milton, ele compartilhou com muita luta aquilo que ele passou, mas foi muito bom. Então você precisa ouvir, né? Domingo passado aconteceu algumas coisas, eu estava agitado, não ouvi, mas eu ouvi depois no YouTube. Isso é um recurso excelente que a gente pode ter. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, vamos continuar a partir do versículo 22, mas vamos orar antes, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque hoje podemos estar aqui, na Tua casa, não que outros lugares o Senhor não esteja presente, mas é muito significativo quando o Teu povo se reúne e podemos, Senhor Deus, como uma parte do povo de Deus, abrir a palavra do Senhor e juntos podemos louvar, adorar, ouvir e saímos daqui desafiados, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque temos acesso a ela, temos tantos recursos, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor também, acima de tudo, nos dá o Espírito Santo, e oramos nessa manhã agora que o Senhor, nós só podemos pegar a palavra do Senhor, estudar e levar para a mente de cada um aqui, aos ouvidos de cada um. Mas eu não posso levar da mente, do intelecto para o coração. Só o Senhor pode fazer isso, através do Espírito Santo. Então pedimos, Senhor, em nome de Jesus,
Que o Senhor faça isso nessa manhã. Pegue essa palavra escrita meramente aqui, mas transforme em vida. Para que saiamos daqui vivificados, renovados, encorajados, redirecionados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Nosso tema nessa manhã é por que temos tanta dificuldade para ouvirmos. Isso é desde criança é assim, né? A nossa luta como pais é fazer com que os nossos filhos ouçam aquilo que estamos ensinando, aquilo que estamos orientando. Mas é interessante porque o tempo passa, mas nós só aperfeiçoamos essa dificuldade de ouvirmos, né? Nós enfeitamos mais, mas continuamos com a mesma dificuldade, e não por acaso Tiago diz assim, versículo 22 em diante, não se limitem, na versão, na NVT, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-no em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Na outra versão da NVI, que a maioria usa, ele é bem claro esse contraste entre os praticantes da palavra e os ouvintes da palavra. Então, são os dois grupos para quem Tiago está falando. Tem dois grupos na igreja, sempre, dentro do povo de Deus. Os ouvintes e os praticantes. E isso é o desafio para todos nós, né? Todos nós lutamos com isso, de sermos apenas ouvintes ou sermos ouvinte e praticante. Hoje há um grande abismo entre o que professamos e o que vivemos. Essa é a maior acusação que o mundo faz para a igreja, é essa, porque nós falamos bonito, mas nós não estamos vivendo, né? Dizem que o povo evangélico aqui no Brasil chegou a 50%. Como é possível isso? Se 50% do povo brasileiro fosse realmente praticando a palavra de Deus, o Brasil não estaria nessa situação. Então, por quê? Porque somos um povo de ouvintes, pessoas que ouvem, entendem, né, até sabem muita coisa, mas na prática não é o que acontece. Há um grande abismo entre o que dizemos e o que fazemos, entre a nossa profissão de fé e a nossa prática de vida, entre o cristianismo teórico e o prático. Em outras palavras, se fosse dentro da psicologia, nós seríamos uns religiosos esquizofrênicos, né? Por quê? Porque na igreja somos uma coisa, na casa, no trabalho, estudo somos outra coisa, totalmente diferentes, irreconhecíveis até. Domingo somos uma coisa, né? Além da roupa, domingo somos uma coisa, dia de semana somos outra coisa. Entre a teoria que todos nós sabemos e nunca tivemos tanto conhecimento da palavra como nós temos hoje. Nunca tivemos tantos recursos como nós temos hoje para estudar a Bíblia. Nunca tivemos tantas versões da Bíblia como temos hoje. Mas talvez nunca fomos tão teóricos como cristãos como somos hoje. Tiago coloca de um lado o ouvinte. Diz que o problema do ouvinte é que ele engana-se a si mesmo e ele compara. No parágrafo anterior, Tiago compara a palavra como uma semente. E aqui ele compara, usa uma outra figura para dizer que a palavra de Deus é como um espelho.
Então, toda vez que ouvimos a palavra de Deus, é como se estivéssemos olhando no espelho. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aqui temos alguns problemas com relação ao uso do espelho. Aqui Tiago diz da palavra de Deus como espelho. Primeiro, o perigo de nós olharmos sem prestar atenção. Só passamos de relance, damos uma olhadinha e achamos que está tudo bem. Ou se não, um outro erro é de olhar e depois esquecer. Vemos que não está bem, alguma coisa precisa ser arrumada, mas depois outras coisas tomam lugar, a nossa preocupação, saímos daquele ambiente e tal, e a gente logo esquece. Ou em terceiro lugar, olhar, ver que tem um problema, e um problema talvez até sério, mas nós não corrigimos. Saímos de lá achando que está tudo bem. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus diz que Ele não tira uma fotografia do nosso exterior. A palavra de Deus, sendo palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, tem o poder de fazer como que se fosse uma radiografia do nosso interior. Talvez nem radiografia, hoje seria uma ressonância magnética aí, mas que mostra lá dentro. Porque a palavra de Deus, Deus através da sua palavra, do Espírito Santo, Ele olha lá para dentro de nós e Ele sonda, como nós cantamos hoje aqui, sonda os nossos corações e vê não somente aquilo que fazemos, mas por que fizemos aquilo. Para que fizemos aquilo? Qual a motivação daquela ação? Então esse é o poder da palavra de Deus. E toda vez que nós viemos aqui, ouvimos aqui numa mensagem, ou abrimos no nosso devocional, ou lemos algum livro, onde Deus pega a palavra de Deus e está tentando sondar o nosso interior. É como se estivéssemos olhando num espelho. Agora a pergunta é, qual a nossa reação ao olharmos para o espelho? Podemos ter uma daquelas reações. Passamos rapidinho, olhamos, aí saímos daqui, a preocupação com o almoço, o do almoço de domingo, depois o que vamos fazer à tarde, amanhã já tem outro compromisso. Logo nos esquecemos daquilo que ouvimos. Admiro muito a Suzana, ela pega e durante a semana está lá cozinhando, ela pega o celular dela e está ouvindo a minha mensagem de novo, falando, não, ela ouve a minha voz o dia inteiro e depois ela quer ouvir de novo ainda a pregação que eu já dei, né? Mas ela falou, não, eu preciso ouvir de novo. Porque senão facilmente nós nos esquecemos. Uma leitura superficial da palavra de Deus jamais vai revelar aquilo que dá dentro do nosso coração. Como também jamais vai fazer diferença você passar de relance no espelho e dar uma olhada rapidinho e depois se envolver com tantas outras coisas. Todos nós temos muita dificuldade para ouvir. O texto que não é o de hoje, mas anterior, parágrafo anterior, Tiago diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Essa palavra prontos, eu não entendo do grego, mas a gente estuda, né, nos livros, diz que daí que vem a nossa palavra tax. Tax a gente chama, né, hoje é Uber, né, mas chama assim porque a gente quer rápido, quer pressa. E diz que nós temos que ter essa prontidão para ouvir a palavra de Deus rapidamente. Essa é a ideia. Então, o ouvinte, cuidado, né, para que não estejamos nos enganando, achando que está tudo bem, né? Olhando no espelho rapidamente, logo esquecendo aquilo. E a palavra de Deus diz assim, não, em vez disso, seja praticante.
O homem que observa, em contraste com o ouvinte, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Como praticar? Em primeiro lugar, diz aqui que nós temos que observar atentamente. Essa ideia de observar atentamente é assim, a ideia, a figura de alguém que está se curvando e olhando o que está acontecendo ali. Não é uma lida rápida, mas é quando você se curva ali para a palavra e você procura saber um pouco mais. É interessante que nos evangelhos eu observei que muitas das mensagens que Jesus deu, ele pregou para a multidão, mas depois ele deu uma palavra para os discípulos, que queriam saber um pouco mais. A maioria da multidão só queria oba-oba, só queria pão de graça, só queria milagres. Aí Jesus chamava aqueles que realmente queriam saber um pouco mais, que queriam se curvar, se debruçar, inclinar para observar, para entender o que realmente a parábola queria dizer. O ensino por trás daquela historinha. O restante ficava com a historinha. Mas Jesus, ele queria ensinar algo através daquelas historinhas, entre aspas. Então, isso sugere um esforço físico. A pessoa está se debruçando, exige tempo para aquilo. Não é para alguém que passa rapidamente olhando o espelho. Então, observa atentamente. Em segundo lugar, diz que ele persevera na prática. Isso significa que ele ouviu, mas ele continua. A ideia de perseverar no original significa permanecer ao lado. Ele continua perto. Não acabou o culto e acabou. Não. Ele procura manter aquela palavra, é aquela ideia do boi ruminando. Ele come, mastiga, pega, vai comendo aquela grama, aquele mato, e depois ele senta debaixo de uma sombra e ele fica mastigando. Né? É meio nojento aquele negócio, ele traz de volta aquilo que engoliu e tudo para mastigar de novo. Essa ideia de meditar, de ruminar. Aquilo que ouviu, você traz à mente. Por isso que a terceira parte diz assim, não esquecendo o que ouviu. Quer dizer, relembrando. Veja que é quase repetitivo essas ideias, né? Observar, perseverar, relembrar. Por quê? Porque não basta ouvir uma vez. Né? A gente dá bronca nas crianças, mas somos igualzinhos. Né? Quantos pais já deram, já te falei não sei quantas vezes. Mas a gente precisa ouvir não sei quantas vezes também. Somos igualzinhos. Né? Por quê? O objetivo da palavra é ser aplicado à vida. É interessante que eu estava procurando umas ilustrações aqui. A palavra de Deus diz assim, enganando-se a si mesmo, porque a maioria das figuras de homem, de pessoa não escutando é de homem, não sei por que essa marcação, né? Mas aqui eu olhei no texto e falei, que coisa, né? Até a Bíblia diz, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. A diferença entre um homem e uma mulher olhando no espelho, eu falei, agora eu entendo. Qual a diferença? É só você olhar aqui no banheiro aqui, que tem aqui no hall, a diferença do tamanho do espelho das mulheres e a diferença do tamanho do espelho dos homens. As mulheres estão desesperadas, porque quando teve a construção, não tinha espelho no banheiro das meninas, das mulheres. Os homens nem ligaram com relação a isso. Pelo menos eu custei para entender, eu só soube através da Suzana que ela não tem espelho. Aí que eu fui me dar conta que não tem espelho no banheiro dos homens também. Qual a diferença? Se não for na academia, porque o homem gosta de ficar, tal, né, isso não leva em conta, mas nesses espelhos assim, o homem passa, dá uma olhada, o máximo que ele faz é isso aqui. A mulher, ela se curva, né? Ela vê, tal, estica aqui, estica ali e tal, ela olha atentamente.
É a grande diferença, eu entendi que a grande diferença é que a palavra de Deus está falando. Como é que eu olho? Como um homem ou como uma mulher? Procurando ver o que é que está errado, o que eu posso, e na hora ela corrige ali, tem uma bolsa de maquiagem, não sei o quê. O homem, se nem pente, não tem no seu bolso, né? Então, como é que nós olhamos para a palavra de Deus? De relance? Ou como uma mulher atenta, procurando realmente ver aquilo que precisa ser melhorado? A palavra de Deus, Deus é um professor tão bom, que ele repete através de histórias e formas diferentes, mas é a mesma lição. É o texto aqui de Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, depois dele ensinar muita coisa, capítulo 5 e 6, aí o capítulo 7 é o término, é o encerramento do Sermão da Montanha. Ele conta uma história. Quem ouve, olha lá, minhas palavras, e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Uma história simplesinha, qualquer criança entende. 2 homens construíram 2 casas, semelhantes, no mesmo lugar. Eles não construíram um em cima de uma rocha e depois distante o outro construiu na praia. Não foi assim. As 2 casas estavam no mesmo lugar. E a palavra de Deus diz que as 2 casas estão bem, bonitas, mas de repente vieram os problemas, as tempestades, os ventos, a água de cima, a água de baixo. E a palavra de Deus diz que uma caiu, desabou e a outra ficou firme. Qual a lição aqui? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vimos que uma foi construída sobre a rocha e outra foi construída sobre a areia. Equivocadamente, a maioria de cristãos acha que a rocha é Jesus. No texto, a rocha não é Jesus. Em outros textos pode ser, mas nesse texto a rocha não é Jesus. Aí você vai lá para Lucas, que tem o mesmo texto. Diz que o quê? Lucas 6,48 diz assim: o sábio construiu, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Os 2 terrenos, o local onde as 2 casas foram construídas, o local era arenoso. O que aconteceu é que esse homem, sabendo que o terreno era arenoso, ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Ele cavou fundo até encontrar. É como se constrói os prédios ali na doca. Vai até o fundo, até encontrar, passar toda aquela terra mole. E a palavra de Deus diz que Lucas 6,49, o outro não. Ele, sobre o chão, sem alicerces, ele construiu a casa. Sem alicerces. O problema não era o terreno. O problema é que um foi construído alicerce e o outro não. A diferença foi essa. E aqui diz assim: o que construiu sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. A rocha não é Jesus, a rocha é a prática da palavra de Deus. Porque você pode construir a sua casa, mas quando vier a tempestade e você não praticar a palavra que já ouviu algum dia, seja aqui ou na sua devocional, através de um livro, a casa vai cair. A sua vida vai desabar, a sua fé vai desabar. Porque a fé precisa ser acionada, colocada em prática. Senão é mera teoria, não adianta para nada. Aqui diz que o outro ouve e não pratica.
Vida cristã sem alicerce é vida cristã sem prática da palavra de Deus. Você chegou hoje na igreja aqui, viu ali na frente essa cobertura que vai ajudar bastante nessa época de chuva aqui, estava entrando na época de chuva, entrando água ali pela frente e tudo, os carros parando ali, agora pode sair, e sem se molhar, só um motorista que molha, tá bom? Agora a gente vê ali, a gente pensa que simplesmente, dá uma olhada depois, simplesmente chega, você pensa que foi colocado lá aquela coluna, aquele tubo e colocou a telha. Eu fiquei assustado porque quando o Cauru me mandou a foto, o alicerce ali embaixo de cada coluna daquela tem mais do que a minha altura, 1,70 m quase de alicerce ali embaixo. Eu falei, mas para que isso? Né? Falei, mas para que isso? Por mim, só apoiado ali, tá bom. Aí acho que foi o Jonatas falou assim, o engenheiro falou assim, quando vier os ventos, que vai segurar alicerce. Senão de repente o vento até levanta esse telhado. A nossa vida é assim. Vida cristã sem alicerce não suporta tempestade. Hoje eu estava relutando até de pregar hoje, várias pessoas se ofereceram até para me substituir, tive alguns problemas de saúde, mas eu falei, não, eu preciso pregar porque a minha grande tristeza no ministério é dentro de aconselhamentos, seja com casais, outros, é de ver que conhece a palavra, ouvir a palavra, coisas que a gente tem repetido aqui. Mas que na hora de praticar, acaba ouvindo outras pessoas, ouvindo outras coisas, e acaba cá a vida cristã desabando. Sem alicerce. Por isso que Tiago 1,25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática. Porque dá trabalho colocar em prática a palavra de Deus. Dá trabalho. Não é fácil. Dá trabalho você pegar princípios sobre finanças e aplicar nas suas finanças. Dá trabalho para conhecer princípios sobre disciplina de filhos e colocar em prática. Dá trabalho. Como cavar, como diz o texto aqui, que o sábio, ele cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Né? Para que cavar 1,70 m ali para colocar o alicerce? É quando vier a tempestade. Quando está tudo bem, a vida de um não cristão e de um cristão não tem diferença nenhuma, gente. Nenhuma, todos são felizes. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, está tudo bem. O problema é quando as tempestades vêm, quando a saúde falha, quando o dinheiro falha, quando há problema de relacionamento. A tempestade vem. E o que é que segura, se não for a prática, colocar em prática, perseverar, e o verbo perseverar é continuar. Eu sempre digo que perseverar é continuar quando tem vontade de desistir. Isso é perseverar. Na versão revista atualizada diz assim, não, nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Ah, não precisa. Para quê? Para que ter o trabalho? Né? A chuva não vem, vai aguentar. Acontece isso com os outros, não acontece comigo. Mas operoso praticante. E qual o resultado do praticar? Diz aqui que o que pratica, ele tem a liberdade. Por que liberdade? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque o pecado nos escraviza, diz João capítulo 8. Mas a palavra de Deus é que nos liberta, quando nós deixamos, ouvimos, por exemplo, perdão. Quando nós não perdoamos, a gente pensa que estamos punindo o outro, mas nós é que estamos sendo escravos. E quando a gente obedece a palavra e perdoa, somos libertos.
né? O perdão reconcilia. Então, a liberdade, a lei perfeita que traz liberdade e também traz felicidade. Será feliz naquilo que fizer. Felicidade não é ter saúde, não é ter dinheiro no bolso, não é estar tudo bem. Felicidade é o fato de que, apesar das coisas ao redor, apesar da tempestade ao redor, o barco está firme, a água não entra no barco. Estamos firmes, isso é felicidade. O restante é felicidade circunstancial, depende dos outros, depende das coisas. E a palavra de Deus diz que, novamente eu digo, parece que está repetindo esse texto aqui de Salmo escrito há centenas de anos atrás. O salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, sua alegria está na lei, na palavra do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, mesmo na seca, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. A importância de colocarmos a palavra de Deus na prática. Parece que no momento, parece que não adianta, mas o tempo vai mostrar. É no tempo da seca. Todos nós temos muita dificuldade para ouvir, muita. Marido, esposa, pais, filhos, patrão, empregado, pastor, membros, cristãos, Deus. Por que nós não ouvimos? Temos dificuldade para ouvir. Pense no seu filho pequeno. Por quê? Somos a mesma coisa. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil ouvir e obedecer? Porque muitas vezes nós não queremos ouvir. Tem gente que não leva a sério o que Deus fala, porque no fundo sabe que Deus está certo e ele está errado. Então não quer ouvir. Sabe o filho que tampa o ouvido porque sabe que os pais estão certos. Sabe que vai ouvir. Temos medo do que podemos ver. Preguiça, comodismo. É difícil você chegar a cavar um alicerce profundo, é muito difícil, dá trabalho. Dá trabalho meditar, dá para trabalho estudar. É mais fácil a gente ler de relance, olhar o espelho de relance. Um ouvido seletivo. Sabe o que é ouvido seletivo? São os versículos que você anota, marca na sua Bíblia. São os versículos favoritos da sua Bíblia. São versículos que não mexem com a gente. São os versículos que nós gostamos. Agostinho diz: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tende a odiá-la quando as confrontam. Nós gostamos de Deus como palavras de amor, mas não gostamos quando lemos que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Que Ele pega firme. Ouvidos seletivos. Muitas pessoas hoje, quando ouvem algo que não gostam na igreja, do pregador, muda de igreja. É mais simples. Porque outro pastor tem mensagem que agrada mais ao coração, mas que não é um espelho, que não confronta. Uma surdez emocional. Surdez emocional é quando eu não quero ouvir certas coisas, então eu seleciono, eu sou surdo para aquelas coisas. E geralmente também quando buscamos aconselhamento, buscamos com aquelas pessoas que sabem, que são nossos amigos, que eles vão falar aquilo que nós gostamos. Uma vez eu falei para uma pessoa, faz tempo, eu disse assim: talvez você tenha que mudar de igreja, porque você não é minha ovelha. Porque você não ouve aquilo que eu estou falando. Então é melhor você procurar um outro pastor,
e para ouvir esse pastor. Porque você não é minha ovelha. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor em João capítulo 10, está falando de Jesus, mas de um certo sentido, nós representamos também, estamos pregando a palavra de Deus. Então eu disse, é melhor talvez procurar uma outra igreja. Surdez emocional, orgulho, rebeldia. Orgulho é algo, se eu pudesse classificar pecados, orgulho e egoísmo estavam no meu top 3 lá. Porque o orgulho é terrível. Nós não queremos ouvir a palavra, ouvir conselhos. Quantos casamentos podiam ser restaurados e salvos? Se em vez de ouvir o orgulho do nosso coração, a gente desse ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 7:24, falando sobre o povo de Israel, não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para diante. Quem não ouve, não dá atenção e obedece à palavra de Deus, regride na sua vida. Regride. Porque Deus está orientando para a gente caminhar, mas nós não damos ouvidos ao nosso próprio coração, nossos próprios conselhos. Eu já falei sobre isso, só estou relembrando. Sempre o conflito, a nossa escolha, a nossa decisão é entre princípios da palavra de Deus que ouvimos, de várias formas, e entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, como diz lá em Jeremias, andando conforme a dureza do seu coração. E no fim as decisões acabam sendo com base naquilo que eu acho, no que eu penso, no que eu li, no que eu vi, no que alguém postou. Talvez por isso ouvir seja um dos verbos mais repetidos na Bíblia, o verbo ouvir. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 9, mas podia ter tantas outras referências, Jesus disse, quem tem ouvidos? Quantas vezes ele repetiu essa frase? Quem tem ouvidos? E todos ali tinham ouvidos físicos. Mas Jesus disse, ouça com atenção. Tem ouvidos? Por isso que eu orei logo no início da pregação. Como pastor, como pregador, eu só posso levar o seu ouvido físico. Não tenho poder e autoridade e capacidade para levar daqui 40 centímetros para baixo para o seu coração. Não tenho. Então eu só posso orar para que o Espírito Santo faça isso. A parábola do semeador, não vamos pegar o texto lá em Mateus capítulo 13, Marcos 4, Lucas 8, fala sobre a parábola do semeador, você conhece, fala sobre os 4 tipos de solo, caiu na beira do caminho, foi comida, caiu no terreno pedregoso, secou, caiu entre os espinhos, foi sufocada pelos espinhos, e aquela que caiu sobre a boa terra e que foi sufocada. E depois fala das reações ao ouvir, né? Jesus explica para um grupo, não explicou para todos. Ele chamou os discípulos e explicou o significado da parábola. E ele falou assim, os terrenos, os solos, são os corações. E a semente é a palavra de Deus. E ele diz assim, os corações, todos os corações podem ouvir, todos eles ouvem. Porém, um ouve, mas não entende. Aí logo vem o inimigo e retira, né, as atrações, as coisas, tira aquilo lá. O outro ouve, mas não tem interesse em se aprofundar, não cria raízes, as suas raízes são superficiais. O outro caiu entre os espinhos, é aquele coração que não prioriza. Ele sabe o que precisa ser feito, mas os amigos têm mais peso, a sua carreira tem mais peso, a sua profissão, o seu estudo, então ele não prioriza. E a boa terra
é aquele que entende, o coração que entende, porque ele procura saber, ele aceita, ele retém. E o problema dos 4 primeiros corações é que todos eles ouvem, mas não escutam, não obedecem. Todo domingo, eu tenho certeza, a gente ora sobre isso. A gente ora em primeiro lugar para que Deus traga as pessoas certas aqui. Então você está aqui não é por acaso. Não veio porque não tinha nada para fazer, veio porque Deus o trouxe aqui. E a segunda oração é para que Deus possa usar cânticos, a letra dos cânticos, Deus possa usar a palavra pregada, mas não aqui para a sua mente. Não para a sua mente, mas para o seu coração. Lá no Velho Testamento, o verbo ouvir é sinônimo de obedecer. Interessante isso. Para a gente parece que são 2 etapas, né? Ouvir e obedecer. O Velho Testamento é sinônimo. Ouvir e obedecer. E Jesus disse isso. Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Por que canta? Eu estava tentando cantar aquela Castelo Forte, é muito difícil cantar aquele cântico. Se temos de perder família, bens, mulher. Na versão antiga era mulher, aqui fala família, né? Família e bens, alguma coisa. Mas consegue cantar isso de coração? Eu penso 2 vezes antes de cantar essa frase. Por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu posso levar a palavra para o seu ouvir, para o seu ouvido. Esse é o primeiro passo. É importante isso, porque sem ouvir não vem as outras coisas, né? A salvação acontece assim, Romanos capítulo 10. O primeiro passo é ouvir, né? Por isso, quem não ouvir, como ouvirão se não aprender? Quem prega tem aquela sequência. Então, o primeiro passo é esse. Só que, entre o ouvir e o passo final, que é ir à ação, tá? Pedir ajuda ou mudar, qualquer coisa assim, entre o ouvir e a prática, a gente pensa que é o passo seguinte. Eu ouvi, então eu vou praticar. Não é. Não é assim. Entre ouvir e o praticar, existe algo que está no meio. Entre o ouvir aqui, o nosso ouvido, e os nossos pés, ou as nossas mãos para agir, existe algo aqui que é o coração. É o refletir. Eu ouvi, eu refleti, e aí entra o admitir, falar, puxa, é verdade. Deus tem razão. É verdade, o que minha esposa, está certo ela. Está certo. Pastor Jaime Kemp diz que as 3 frases que podem salvar um casamento é: eu errei, me perdoe e eu te amo. Nessa sequência. Não adianta querer eu te amo, colocar eu te amo antes. Primeiro é eu errei. Admitir. Me perdoe. Me perdoe. Aí vem a terceira frase, que podia salvar. É mais ou menos essa sequência que você vê aí. O primeiro é o ouvir, né? Ouvir, refletir, admitir. E nesse admitir é um ponto meio que divide. Divide. Porque no admitir, nós temos um sério problema. Porque a luta que acontece no nosso coração, não, mas ela está errada. Ela falou isso, é porque ele, porque tal, não, porque todo mundo faz, é porque... Essa luta interna que há. Então temos a tendência de fugir. Em vez de admitir, falar, não, vou fazer outra coisa, tal, dispersa. Não quer conversar sobre aquilo. Ou então de se iludir, falar, não, todo mundo faz, está tudo bem e tal. Eu não estou lá em cima, mas também não estou lá embaixo, eu estou na média. Iludir ou mentir para si mesmo. Não, eu estou bem. Encobrir
compensa. Estou fazendo algo errado, a palavra de Deus está mostrando, mas para compensar aquilo eu faço uma outra coisa boa. É uma compensação. Ou em último lugar, nós jogamos a culpa em outra pessoa. Eu estou errado, mas a outra pessoa também, porque ela, porque ele. Então não admitir é que você define se vamos partir para uma restauração. O espelho vai fazer efeito na nossa vida para uma mudança, ou eu vou sair de lá e vou continuar a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, apenas conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Aí vem os outros passos, decidir, ir, agir, pedir, reagir, aí vem os outros passos, até que no final a palavra de Deus diz o quê? Se caminhamos dentro desse processo, então a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos dá aquela alegria de podermos ter tido vitória, de podermos ter vencido algo que Deus está mostrando que estava errado, de termos nos reconciliado e assim por diante a gente podia continuar. Pedir ajuda, nesse ponto do admitir, pedir ajuda não é desistir, é você se recusar a desistir. Uma vez eu conversei com um casal à beira da separação e eu falei assim, por que vocês demoraram tanto para pedir ajuda? Por quê? A gente encontrando domingo aqui, todo domingo. Por que esperaram chegar nessa situação praticamente irreversível? Orgulho. Orgulho. E eu vou dizer uma palavra principalmente para os homens. 99% dos casais que buscam ajuda quando tem problema no casamento são mulheres. Porque nós homens somos orgulhosos. Não admitimos que não está bem, que nós precisamos de ajuda. Às vezes é tarde demais. Temos dificuldade de ouvir nossos filhos. Eu tentava conversar com meu pai falava assim, eu sabe. E nem dialogava comigo. E muitas vezes eu tinha razão. Nós homens somos assim. Fomos criados talvez para sermos autossuficientes, independentes, sabe tudo. Mas a palavra de Deus faz efeito quando nós reconhecemos que não sabemos nada. Que somos fracos, frágeis, pecadores. Aí que acontece, por isso que eu falei dessa bifurcação, a importância de admitir. É o ponto mais difícil do quebrantamento. É o primeiro passo. Eu estou errado. Falei o que não devia. Fiz o que não devia. Eu pequei. Mas esse é o ponto de partida. Se você quer experimentar liberdade, quer experimentar alegria no seu coração, começa por aí. Quantos de nós já ouvimos eu falar isso? Tem gente que já está repetindo para mim, eu já ouvi, pastor, mas eu vou continuar repetindo. Porque no final das contas é tudo entre eu e Deus. Quem não se quebra diante de Deus, não se quebra diante da esposa, dos filhos, de seja lá quem for. A gente vence a batalha do orgulho, é eu e Deus. Eu e Deus. Porque quando eu vejo para as pessoas, eu me justifico, eu acho que eu estou melhor, eu estou bem, eu culpo as pessoas. Mas quando eu estou diante de Deus, não tem como. Eu posso enrolar, mas chega uma hora e falar, Senhor, o Senhor tem razão. Porque no final das contas, nunca foi entre você, os outros, as coisas, o sentimento ou as circunstâncias. Então, ouvir ou escutar, qual a diferença? Há uma grande diferença. Ouvir está relacionado ao sentido da audição, simplesmente, né?
enquanto que o escutar é prestar atenção ao que está se ouvindo. Por isso, Tiago diz, observa atentamente, não esqueça o que você ouviu. Não adianta só ter orelha grande. Meu avô tinha 2 orelhões ali mas ele tinha dificuldade de ouvir. achava até muito assim, engraçado, né? Eu era criança, mas 2 orelhões assim, mas toda hora ele estava lá colocando a mão para ouvir. Então não basta ter orelha grande. A palavra de Deus diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula, orelhão, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Deus está falando para o povo de Israel, não seja como o cavalo ou a mula, não basta ter orelhão. Por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus está tentando mostrar para você e para mim o caminho da vida. Trabalhando na sua vida, através da sua palavra, Ele tem o melhor para nós. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que dói no meu coração, que a gente sofre mais, é quando no aconselhamento a gente coloca os princípios, a gente sabe o que vai acontecer quando a pessoa não obedecer. A gente não precisa ser adivinho. E a questão pode passar o tempo, anos, décadas. E eu lembro de situações de pessoas que me falaram lá atrás, há décadas, falaram assim, eu sei o que eu estou fazendo. Comigo vai ser diferente. E hoje eu vejo resultado. Porque a palavra de Deus é princípio. É lei de Deus. A gente tem problema, Dr. Russell Shedd, pastor, disse, a gente tem problema, mas não sabe que a Bíblia tem solução. Ou se sabe, não basta ler, mas seguir. Porque a obediência é a parte mais visível da fé. Você sabe ouvir? Vamos orar. Você e eu ouvimos a palavra de Deus hoje. Como um espelho, você e eu diante desse espelho, o que é que Deus está mostrando? O que é que eu preciso corrigir? Talvez seja nas minhas palavras, como nós ouvimos pastor Milton domingo passado. Talvez seja de levar mais sério, estudar mais atentamente a palavra de Deus, prestar atenção, procurar colocar em prática. Talvez Deus esteja falando ao seu coração que você precisa se reconciliar com alguém, precisa pedir perdão, precisa restituir alguma coisa. Eu não sei. Mas não quebre o espelho. Não fuja. Não ignore. Mas a hora de chegar e admitir, falar, Senhor, o Senhor tem razão. Confessar, o verbo confessar significa eu concordar com Deus. Fala, Senhor, o Senhor tem razão. Senhor, obrigado pela Tua palavra, viva, eficaz, que penetra fundo nos nossos corações, mostrando, inclusive, aquelas áreas secretas da nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, fazendo brilhar essa luz da Tua palavra, bem naqueles quartos que temos mantido com a luz apagada, escondido de todos, ninguém sabe.
Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor, através do Espírito Santo, possa entrar, clarear e ajuda no Senhor, em vez de ir lá correndo apagar a luz, que eu possa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor tem razão. Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, ninguém sabe, mas eu e o Senhor nós sabemos. Mas eu não quero continuar assim, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai, me ajude. O primeiro passo, como vimos, é admitir, o segundo é pedir ajuda. Falar: Senhor, eu preciso, eu não consigo sozinho. Talvez eu tenha que buscar ajuda de pessoas, mas ajude, ó Pai, que ninguém carregue esse peso sozinho, que ninguém fique nessa situação. Mas em nome de Jesus oramos, ó Pai, por uma intervenção soberana do Teu Espírito aqui no coração de cada um, trazendo quebrantamento, arrependimento, restauração. Para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade, para que a gente possa experimentar a verdadeira alegria que só o Senhor pode nos dar. Continue a sua obra em nossos corações, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.